As amatures são a base do que os animadores usam para animar seus personagens. Elas também são conhecidas como rigs ou esqueletos. Os objetos de amatures são compostos por ossos. Os ossos são as partes móveis individualmente do esqueleto ou da amatures que ditam onde e como o esqueleto pode se mover, assim como os ossos reais em um esqueleto real. Com objetos de amatures, podemos criar e editar ossos para em seguida animá-los. Vamos ver como isso funciona. Primeiro você pode adicionar amatures à sua cena indo para o menu de adição e selecionando amatures. Isso adicionará uma amatures com um único osso. O cubo está um pouco no caminho, então vamos escondê-lo por enquanto. Em nosso Outliner para usuários de atalhos, você também pode selecionar o cubo e pressionar H como em esconder. Com este objeto de amatures, temos dois modos além do modo objeto nos quais podemos entrar. Podemos editar os ossos entrando em modo de edição. E podemos posicionar os ossos em modo de pose. Posicionar é onde você fará a maior parte da animação dos ossos. Você pode entrar em ambos os modos indo para o canto superior esquerdo, mas para usuários de atalhos também pode pressionar a tecla Tab para alternar dentro e fora do modo de edição e Ctrl mais Tab para alternar dentro e fora do modo de pose. Mas agora só temos um osso, então vamos entrar em modo de edição e mudar isso. Uma vez que estamos no modo de edição, os ossos que compõem nosso objeto de amatures agora podem ser editados. Isso é muito semelhante à forma como editamos vértices, arestas e faces de uma malha no modo de edição. Agora, um osso é composto por três partes: a cabeça, o corpo e a cauda. A cabeça é a base do osso e também é o seu ponto de pivô. A cauda é a extremidade mais estreita do osso e o corpo é o corpo principal. Você pode editar ossos de três maneiras. Você pode selecionar e mover tanto a cabeça quanto a cauda do osso individualmente. Ou você pode selecionar o meio do osso e mover, girar ou dimensionar o osso como um todo. Agora que sabemos disso, vou tentar rapidamente criar amatures da coluna vertebral deste personagem. Você pode baixar este personagem na descrição abaixo. Vamos adicionar um objeto de amatures como fizemos antes e, em seguida, entrar no modo de edição e arrastar a cauda do nosso osso até o topo da cabeça dele. Se quisermos adicionar mais ossos, também podemos fazer isso de várias maneiras. Usando o menu de adição o topo, será adicionado um novo osso único, sem ser pai de nenhum osso existente, que você pode mover para onde quiser, mas se quisermos anexá-lo ao nosso osso existente, teremos que fazer um deles ser pai do outro. O parenting desempenha um papel enorme nas relações entre as amatures e os ossos, pois impulsiona a base de como um rig se move. Quando selecionamos nosso novo osso e o tornamos filho do nosso osso existente no modo de edição, encontraremos algumas opções diferentes. Conectar e manter deslocamento conectado moverá automaticamente todo o osso filho para a localização da cauda do osso pai. Isso ocorre porque os ossos conectados devem compartilhar uma cabeça e uma cauda. Isso é ótimo para cadeias de ossos, como as colunas vertebrais, onde as articulações são perfeitamente compartilhadas. No entanto, manter deslocamento ignorará esse requisito e agirá de maneira semelhante ao parente de objetos, onde a transformação é herdada independentemente da posição relativa da criança em relação ao pai. Isso é ótimo para orelhas ou olhos, onde o pivô da deformação não se relaciona com a posição da cauda do pai. Outra maneira de criar ossos é simplesmente selecionar um osso e subdividi-lo. Isso é feito usando o menu de contexto com o botão direito do mouse e selecionando Subdividir. Isso transformará sua seleção em uma cadeia de ossos conectados. Como de costume, você terá um painel de operadores que aparecerá no canto inferior esquerdo e que você pode expandir e ajustar o número de cortes, mas também pode extrudar novos ossos a partir de ossos existentes usando a ferramenta de extrusão. Isso pode ser encontrado no menu de ferramentas rápidas do lado esquerdo. Da mesma forma, a ferramenta de extrusão é usada em malhas para usuários de hotkey. Você pode pressionar e para extrudar, assim como você faz em malhas. Da mesma forma, você pode extrudar os ossos a partir da cabeça ou da cauda de um osso. Certifique-se de ter um ou outro selecionado e use a ferramenta de extrusão. Você também pode extrudir vários ossos, dependendo de quantas cabeças ou caudas você selecionou.
Os ossos criados a partir da extrusão são conectados por padrão. Você pode desconectar esses ossos desparentalizando-os, o que pode ser feito através do menu de contexto clicando com o botão direito. Indo em Parent, Pai, e selecionando Clear, Limpar. Para usuários de teclas de atalho, você também pode pressionar Alt mais P. No entanto, aqui veremos duas opções, Disconnect, desconectar, que desconectará os ossos, permitindo que você os mova para longe da cauda sem afetar o osso ao qual estava conectado. Mas isso manterá o osso como filho do outro osso com um deslocamento. Isso soa familiar. Bem, é porque esse é o mesmo estado da opção Keep Offset. Ao contrário, quando desvinculamos ossos, selecionando Clear Parent, desconectamos e rompemos a relação pai-filho. Outra ferramenta que você pode usar na barra de ferramentas é a ferramenta de rotação. A ferramenta Roll de osso determina simplesmente como um osso é rotacionado ao longo do seu eixo vertical, geralmente o seu eixo Y local. Por que você iria querer usar a ferramenta Roll? Bem, supondo que você tenha algo simples como um cotovelo para deformar e você sabe que os cotovelos só dobram em uma direção, você iria querer que essa direção esteja ao longo de um eixo de rotação X, Y ou Z. Para visualizar o eixo de seus ossos, basta ir para a aba de dados da Armaturas do editor de propriedades, indicada por este ícone de boneco verde. Em seguida, vá para a exibição da viewport e marque a opção Axis. De repente, todos os eixos A dos seus ossos se tornarão visíveis. Você pode usar a ferramenta de rotação clicando e arrastando o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da visualização. Para girar o eixo do osso e alinhar com a forma que deseja transformá-lo posteriormente. Você também pode editar a rotação na guia Osso do editor de propriedades, indicado por este ícone de osso verde. Basta clicar e arrastar o valor da rotação ou clicar e inserir manualmente um número. E a última ferramenta de edição de osso que você pode selecionar é a ferramenta de tamanho do osso. Isso não é o mesmo que dimensionar o osso e você notará que se clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse, não fará nada. Isso ocorre porque essas mudanças só são visíveis com um display diferente de osso. Basta voltar para a guia Armaturas, do editor de propriedades sob exibição da viewport. Podemos abrir esta lista suspensa para selecionar diferentes tipos de exibição de osso para a ferramenta de tamanho do osso. Para refletir quaisquer alterações, você vai querer escolher a exibição de ossos B ou envelopes. Agora, quando clicarmos e arrastarmos essa ferramenta, poderemos ver a largura do nosso osso. Você pode ler mais sobre o que cada um desses tipos de osso faz na documentação oficial, que você pode encontrar na descrição abaixo, mas na maioria das vezes, você pode escolher um com base na preferência. Normalmente, eu mantenho na opção Octael, mas algumas pessoas preferem Stick, por exemplo, para simplificar a visualização. Agora, vamos falar sobre como usar esses ossos para animação. Para fazer isso, precisamos entender como funciona o modo de pose. Vamos entrar no modo de pose selecionando na lista suspensa ou pressionando Ctrl mais Tab. Isso então transformará todos os nossos ossos selecionados. Transformar um osso em azul aqui, na verdade, registrará a localização, rotação e escala nos dados individuais do osso. Com isso, finalmente podemos adicionar keyframes para esses ossos no modo de pose clicando com o botão direito e indo para inserir a trava do keyframe de rotação da haste de bloqueio de escala. Isso nos permite. Mas você pode ter percebido que quando movemos nossos ossos, nosso personagem ainda não se move. Então, como garantimos que nossos ossos realmente movam nosso personagem no modo objeto? Podemos simplesmente selecionar o deslocamento da malha, selecionar o objeto esqueleto e abrir o menu de parentesco, seja através do menu de contexto clicando com o botão direito ou usando Ctrl mais P. Em seguida, você pode perceber a opção para o esqueleto se formar com 3 subopções abaixo. A mais comumente usada é com pesos automáticos, pois nos dá um ótimo ponto de partida. Mas sinta-se à vontade para ler sobre as outras 2 opções na documentação oficial. Depois de selecionar isso, você notará que, ao transformar ossos individuais, cada osso foi atribuído a um grupo de vértices que deformará com ele. Isso é tratado por grupos de vértices, também conhecidos como pesos, que foram gerados automaticamente com base na colocação dos ossos em relação à malha. Vamos abordar os grupos de vértices em um vídeo separado.
Se você selecionar sua malha e acessar sua guia de modificadores, indicada pelo ícone de chave inglesa, notará que agora há um novo modificador também, o modificador de esqueleto. É assim que o Blender usa objetos de esqueleto para deformar malhas com base na transformação de ossos individuais. Agora, obviamente, esse rig está incompleto. E se você quiser aprender como criar o rig completo do personagem, pode conferir nosso vídeo de rigging de personagem. Mas espero que isso tenha dado uma boa ideia de como os objetos de esqueleto funcionam e como editá-los.